no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 ao 42. Lucas 22, versículo 39 ao 42. Quem achou, diz achei. Amém. Fala assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. E chegando ao lugar, ele lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, e disse: Pai, se quiseres, se possível for, em outras versões, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Vamos repetir esse último versículo juntos, versículo 42. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Fecha os seus olhos, coloca a mão no teu coração, me ajuda a orar, a buscar entendimento de Deus para a tua vida hoje. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, não porque há alguém especial aqui, mas porque a tua palavra nos fala. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Pai, que não saiam de mim palavras, mas que saiam de Ti, mas que seja uma noite, Pai, de alinhamento, Pai, uma noite de ouvir e ver, para que nós possamos entender, compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Espírito Santo, eu te peço, continua a mover em nosso meio, a permear em nossos corações, a agir em nosso intelecto e a abrir os nossos olhos, para que nós possamos compreender e ver e entender aquilo que o Senhor deseja de nós para o dia que se chama hoje. Desde já nós repreendemos todo ataque das trevas, as mentes e corações aqui representados e que estão nos assistindo no online, que eles possam, Pai, hoje compreender de uma forma clara, serem invadidos pela tua palavra, serem invadidos pela tua graça, pelo teu amor, e que eles saiam daqui convictos, Pai, que haja uma convicção daquilo que o Senhor quer para a vida de cada um deles, no nome de Jesus, amém. Amém, querido, você pode se sentar. Irmão, um negócio, toda vez que, só a graça de Jesus, quem tem filha é um negócio especial, diferente de menino. Rapaz, fica surgindo as bonequinhas aqui, um negocinho azul invade meu iPad, irmão. Eu estou no meio do negócio aqui, prim! E agora ela mudou até a senha aqui, fica mudando toda hora. Jesus. Eu até brinco, né? Quando eu moro na viagem, eu fico, eita, recebi liberdade condicional, brincadeira. Aí não dá, irmão. Eu tenho uma menina em casa, parece que está no DNA, irmão. Querer, né? Irmão, como você já entendeu, já viu, hoje eu tenho um tema para a mensagem. Hoje eu quero falar sobre descobrindo a vontade de Deus. Fala assim comigo: descobrindo a vontade de Deus. Eu creio que essa é a pergunta que vale mais de $1 milhão. É aquela resposta que os filósofos gregos, desde a antiguidade, eles tentam descobrir, mas eles nunca acharam. Aristóteles falava que se eu descobrir o desejo do homem, eu descubro a razão pelo qual ele vive. Mas eu costumo dizer que, na verdade, se você descobrir a razão pelo qual você foi criado, aí de fato você viverá. Jesus está deixando muito claro aqui que ele estava num momento difícil. Algumas pessoas enumeram, alguns historiadores falam que de fato Jesus suou sangue. E suar sangue é o ápice do estresse emocional. Se você acha que Jesus não teve um pico de pânico ou ansiedade, estuda um pouco sobre o que é suar sangue, irmão. Pouquíssimos seres humanos na história conseguiram suportar esse limite de estresse. A Bíblia diz que Jesus estava no limite do estresse. A gente pode dizer, como com burnout, Jesus estava num nível high de burnout como nunca houve na terra. A gente pode dizer como um ataque de pânico, ele estava num ataque de pânico como nunca houve. A gente pode dizer que síndrome de ansiedade ou ataque de ansiedade, ele estava nesse ataque de ansiedade.
Mas contudo, ele falou assim: Pai, se é possível não passar por isso, eu te agradeço, vai ser uma bênção, mas contudo, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. É interessante porque a vontade de Jesus não era se embriagar, a vontade de Jesus não era profana, era alguém que estava fugindo de uma dor. E muitas vezes a dor, irmão, ela vai trazer essa mistura dentro de ti do que é a vontade de Deus. Ela vai camuflar a vontade de Deus com o teu instinto de fuga. Porque eu não sei se você sabe, dentro de você, irmão, a dor, ou ela te anestesia, ou ela cria dentro de você um instinto de fuga. Eu estava vendo esses dias o avião que caiu lá da Voipass, o ATR, que caiu lá em São Paulo, matou todo mundo. E o especialista, ele estava falando assim: e ele estava falando, na verdade, foi agora? Aí? Amém? Agora foi, saiu. Você viu que funcionou? Pronto, já me identifiquei, passou, beleza, tamo junto. E aí o especialista, ele estava fazendo uma autópsia dos corpos. E o entrevistador, ele perguntou assim, a pergunta que não quer calar é: eles tiveram dor? E o especialista falou: não, quando o corpo humano ele identifica que você vai ter uma dor além daquilo que você vai suportar, ele desliga. Então numa queda de avião, irmão, não tem dor. Aí você deve estar falando: pastor, não é uma conversa muito legal, assim, irmão, não se preocupa, não vai ter dor. Um dia eu estava conversando isso, prestes a pegar o avião. Sai dele. Sai dele. Por quê, irmão? Porque o teu corpo ele faz isso. Fala comigo: ou cria uma fuga, ou ele te anestesia, ele te apaga. Jesus contudo está falando: Pai, eu não quero nem fugir nem anestesiar, por mais que meu corpo queira isso, mas no final de contas o meu coração grita: contudo seja feita a tua vontade, no ápice do limite da minha dor. Por quê? Porque a coisa mais importante da sua vida, pergunta para mim, qual é a coisa mais importante da minha vida? É descobrir qual é a vontade pessoal de Deus para a sua vida. Por quê? Porque existe a vontade corporativa, coletiva, comunitária, que está na Bíblia. A Bíblia fala: a vontade de Deus é que vocês andem em santidade, a vontade de Deus é que vocês sempre deem graças. Isso é a vontade comunitária, corporativa. Mas quando Paulo fala em 2 Timóteo que a palavra de Deus é como uma espada, fala comigo, como uma espada de 2 gumes, ali está falando 2 bocas. E no original fala rema e logos. Fala comigo, rema e logos. Por quê? O logos fala de uma palavra de Deus que é para o coletivo, é para o comunitário, ser de santos. Irmão, é para todo mundo, não é só para o pastor, é para todo mundo. Dê glória a Ele, seja grato em toda e qualquer circunstância, é para todo mundo. E a Bíblia diz: porque essa é a vontade de Deus. Mas essa é a palavra logos, é o coletivo. Mas a Bíblia também diz que tem um rema, e o rema é aquilo que é pessoal para a tua vida. Pastor, mas onde é que está isso na palavra? Está lá, irmão. A Bíblia diz, Deus fala para Jeremias: antes mesmo que tu viesse a ser concebido no ventre da tua mãe, eu já tinha te separado como profeta. Era algo pessoal.
A coisa mais importante da sua vida, querido, além de viver a vontade de Deus coletiva e comunitária, é compreender qual é a vontade pessoal de Deus para a sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 10, a famosa oração do Pai Nosso, que geralmente é a reza que quem não tem muita devoção sabe decorado, que é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí continua: santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora preste atenção, olha o que ele fala: venha o teu reino, vírgula, não é ponto. O que ele está falando? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, vírgula, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Você está me entendendo que a vinda do reino de Deus está totalmente conectado com a execução da sua vontade na terra, assim como é no céu? Um dia alguém me perguntou: pastor, o que é a expansão do reino de Deus? E eu digo, é a dilatação da vontade de Deus. É quando a vontade de Deus ela é expressa. Por quê? Porque o avanço do reino de Deus está totalmente conectado com a execução da sua vontade. Automaticamente eu estou te dizendo que se você não sabe qual é essa vontade, por mais que você tenha a placa de crente, você não está provavelmente expandindo o reino do Deus que você confessa crer. Porque a oração do Pai Nosso está dizendo: Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Mas antes ele fala: vem o reino. Como é que vem o reino? Fala comigo, como é que vem o reino de Deus? Fazendo a vontade de Deus aonde? Na terra, assim como é no céu. Por isso que todas as vezes que Jesus era perguntado: por que você está indo para a direita? Porque eu vi meu pai fazer. Por que você está indo para a esquerda? Porque eu vi meu pai fazer. O tempo inteiro ele estava assistindo o que o céu fazia para ele fazer na terra. Por isso que quando ele chegava no lugar ele falava assim: ei, preste atenção, o reino de Deus chegou. Por quê? Porque ele estava executando de forma prática: vem o teu reino, fazendo o quê? A vontade dos céus na terra. Todas as vezes perguntaram para Jesus: por que você faz isso? Porque eu estou vendo o Pai fazer. Por que você não faz isso? Porque eu não estou vendo Deus fazer. Quem está me entendendo fala: estou entendendo. Paulo deixa muito claro, irmão, Atos capítulo 20, quando ele entende que ele tinha pouco tempo, e é um dos capítulos mais tristes da história da vida do maior apóstolo que já existiu. Ele chega ao ponto num culto em que todos começam a chorar, porque de fato era o último dia, era a última palavra de Paulo, era o último abraço, era a última despedida do pastor na sua congregação. Ele fala assim: eu tenho pouco tempo, porque o Espírito Santo expressamente falou-me de cidade em cidade que eu seria preso. É como se ele chegasse hoje, era o último dia, a última pregação, e ele fala na igreja Trinity Church Brasil, Atos 20, 27, como uma das suas últimas palavras para aquela igreja: pois eu não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Em resumo, ele está dizendo de forma prática: eu cumpri o que Deus me chamou a fazer, porque eu comuniquei, eu proclamei a vontade toda, fala comigo, toda, de Deus. Então se a Bíblia fala que ele proclamou toda a vontade de Deus, eu entendo que há uma parte. Porque se a Bíblia fala que é todo, é porque corremos o risco de apenas entender uma parte da vontade de Deus. Uma parte, fala comigo, uma parte. E esse é o grande risco, irmão. Esse é o grande perigo, você entender uma parte do Evangelho e não o Evangelho todo. Paulo deixa muito claro: eu proclamei toda a vontade de Deus. E é interessante que o mesmo Paulo fala em Efésios 5,17, que nós temos que não somente entender que buscamos, mas buscarmos essa vontade. Ele fala assim: portanto não sejam insensatos, mas o quê? Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não levanta a mão, mas seja sincero: quantos de vocês já levantaram de manhã e falaram assim: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida hoje? Não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês acordaram de manhã e trouxeram uma lista de coisas para Deus abençoar? Raramente a gente traz uma lista, aqueles que oram, traz uma lista de coisas para Deus abençoar, ao invés de perguntar: qual a tua vontade, Deus? O que o Senhor quer que eu faça no meu trabalho hoje?
O que o Senhor quer que eu faça por onde eu for? Qual é a tua vontade? Que irá expandir o teu reino. Que eu poderei dizer aonde eu chego, o reino do céu chegou. Por quê? Porque eu estou fazendo na terra assim como é no céu. Paulo está dizendo de forma clara: busque compreender qual é a vontade de Deus. Interessante que João fala, capítulo 1, que o Deus que se fez carne era o pão vivo que desceu do céu. Fala comigo, pão vivo. Jesus era esse verbo de Deus, o pão vivo de Deus. É interessante que quando você vai para a literatura do Egito, quando eles recebiam o maná, a Bíblia diz que eles tinham que acordar cedo para poder receber o maná. Se eles acordassem tarde, o maná já tinha apodrecido, irmão. E o maná fala de pão, fala de palavra, fala de revelação. Então sabe o que eu entendo? Para você entender qual é a vontade de Deus, é necessário que você busque diligentemente qual é essa vontade de Deus. Não adianta você querer realizar algo antes de compreender. Por isso que tem muita gente fazendo e poucas pessoas cumprindo. Tudo que Jesus fazia, ele falava: eu estou cumprindo porque está escrito, eu estou fazendo porque está escrito, eu não estou fazendo porque não está escrito. Então não adianta, irmão, o ativismo religioso ele faça. Não, irmão, qual é a vontade de Deus para a tua vida? Aí quando você entende, você vai buscar realizar antes. Perdão, você vai buscar compreender antes de realizar. Eu volto a te dizer, fala comigo, eu fui chamado para cumprir e não só fazer. Não adianta fazer se você não está cumprindo, porque aí não é o reino de Deus, é o teu reino. Você concorda comigo que o reino de Deus e a sua expansão está totalmente conectado com a vontade dele para a tua vida? Não, pastor, mas e se for uma coisinha boa, no nome de Deus, irmão, se não for a vontade dele para a sua vida, não é o reino de Deus. Quem já se perguntou por que Jesus não curou todas as pessoas que passaram perto dele? Foram só alguns. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: pastor, se Deus nos ama tanto, por que Jesus passou 30 anos calado e só a partir dos 30 anos ele exerceu 3 anos de ministério? Se ele tivesse começado a pregar antes, muitas mais pessoas teriam sido salvas. E a minha resposta é: porque não era a vontade de Deus. Fala para você, eu tenho um chamado de trazer na terra a vontade do meu Senhor, como é no céu. Esse é o teu chamado, irmão. Eu estava lá em São Paulo e um rapaz, um podcaster famoso, chegou assim para mim e falou: pastor, eu acho legal, você tem uma sacada legal, você lança umas frasezinhas legais, acho muito legal a tua mensagem, vamos fazer um podcast, vamos gravar algo. Eu fiz: irmão, Deus falou de forma muito clara comigo, que eu não seria influente, que a minha influência seria no meio das tropas. Tu conhece general? Me dá o nome de um general aí, irmão. Quem sabe? Você não sabe. Agora, se tu chegar no exército, todo mundo vai saber o nome dos generais. Deus falou muito claro comigo, que eu seria influente no meio das tropas. Então, se eu tentar ter influência em outra coisa, mesmo falando o nome de Deus, irmão, eu não estarei expandindo o reino dele, eu estarei expandindo o meu reino. Porque, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, assim como é no céu. Se não é a tua vontade na terra, é apenas a minha, mas com o teu nome, ainda não é o teu reino. E aquilo que não é reino dele, não tem o senhorio dele. Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 16 fala assim: eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, cantaremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um sopro que aparece por um pouco e depois desvanece. Fala para a pessoa que está ao teu lado: tu é um sopro, irmão. Em lugar do que deveis dizer,
Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Fala comigo, presunção maligna. O que é que ele está dizendo? O que é que Tiago está dizendo aqui? Que viver de acordo com a sua vontade e os seus desejos, além de presunção, ou seja, orgulho, é maligno. Pastor, você está dizendo que se eu não viver a vontade de Deus, irmão, não tem outra vontade. Um dia eu estava no small group e eu falei assim, irmão, ou você está cheio do Espírito Santo ou endemoniado, não tem meio termo. Porque você está fazendo a vontade de Deus ou a sua, mas deixa eu te dizer, tudo que Satanás quer é que você faça a sua vontade. Porque você não fazendo a vontade de Deus, você já está com Ele, irmão. Sabe o que é interessante? Teve um satanista no Brasil que se converteu e está todo mundo falando dele. E aí está todo mundo agora virando expert em satanismo. Eu já tive essa fase, irmão, de caçador de demônio, e eu parecia o John Constantine da minha cidade. Tinha nem paz, o telefone não parava, tem um ruim aqui para pegar. Eu ligava a sirene, Ghostbusters. Mas todo mundo sabe que quando você vê aquele bode com chifres, corre que é demônio. Quem já de fato pesquisou o porquê do bode? Aquele bode, ele tem a origem desde a época de Jesus, num deus Pan. E o nome daquele bode é Befomé. E o deus Pan, ele tinha aquele símbolo de bode com chifres, porque significava uma placa, um dizer que é: siga os seus próprios desejos. Todas as vezes que alguém naquela época de Jesus via aquele Befomé, ele entendia que tinha uma mensagem por detrás, o deus Pan, que falava assim: siga os seus próprios. E é interessante que ele também, o deus Pan, é relatado a um tipo de pessoa que vivia numa festa constante. Quando se falava em baderna, música e som, naquela época todo mundo lembrava o deus Pan. Por quê? Siga os seus próprios desejos. Mas o bode também é inspirado, irmão. Eu não vou dar aula de satanismo aqui, mas só para você entender. No livro dos Grimões, que são os druidas passados, eles falam o seguinte: que aquele bode, quando o sacerdote levava 2 bodes, e um era sacrificado porque essa era a vontade, o outro saía livre. O diabo um dia se levantou e falou assim: eu sou o bode livre, eu sou livre para viver a minha vida, para fazer a minha vontade, para fazer o que eu quero. Então quando o Tiago está falando assim: ei, em vez de você dizer para onde nós iremos, cuidado quando você traça o seu próprio destino. Além de ser orgulhoso, é maligno. Porque quem um dia disse que vou seguir o meu próprio desejo, a minha própria vontade, não foi Deus, não foi Jesus. Jesus o tempo inteiro, ele falou: venha a nós o teu reino, assim na terra como é no céu. Por quê? Porque eu estou fazendo na terra tudo que eu vejo o meu Pai fazer no céu. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero, mas é ter alegria fazendo aquilo que eu não quero. Essa é a verdadeira liberdade. O tempo inteiro o diabo está fazendo: viva a sua vida, não tem problema, irmão, porque de fato Deus tem uma vida para você. Mas cuidado com esses dizeres de viva a sua vida, siga os seus desejos. Aí tem gente que fala: mas e o livre-arbítrio? Será que eu não tenho livre-arbítrio? Será que eu sou obrigado a viver a vontade de Deus? É interessante, irmão, que em Deuteronômio capítulo 11, versículo 16, a Bíblia diz que Deus coloca 2 caminhos perante nós. Fala comigo: bênçãos e maldições. Ele coloca sempre 2 caminhos perante você, irmão: bênção ou maldição. Mas ele fala: se você me ouvir e obedecer, você será abençoado. Mas se você tomar um caminho diferente, você vai ser amaldiçoado. Não por mim, mas pela escolha que você tomou. Eu não acredito que Deus é um Deus, irmão, que Ele fala assim: se você desobedeceu Ele vai lá e te castiga. Fala assim: senta no colo do papai que eu vou te dar umas palmadas. Não. Você vai se quebrar todo, porque aquele caminho ali teu pai sabia que era o melhor para você tomar, e você tomou o outro. Não é Deus que te castiga. É uma escolha sem princípio que você tomou, que acaba te quebrando.
Deus não te castiga. Eu não sei se você está entendendo isso. Então você quer dizer, pastor, que eu tenho um livre-arbítrio? Tem. Se eu te der uma palavra revelada hoje, o que é a vontade de Deus para a sua vida, você tem um livre-arbítrio para não escolher aquela vontade? Eu tenho. É interessante que no Éden havia 2 árvores, fala comigo, 2 árvores. Aí, por que Deus cria um cenário propício para que o homem caia? Um dia uma jovem chegou para mim e falou assim: pastor, por que tinha 2 árvores, não tinha só uma? Aí não tinha a chance do homem escolher o errado. Quem concorda comigo? É ou não é? Se só tem uma árvore, não tinha chance dele ir para a segunda, que ele não podia. Deus falou assim: faz tudo, só não faz uma coisa. Uma coisa só não come daquela árvore. Irmão, sabe o que é você ter um jardim inteiro, um mundo inteiro, só de uma coisa só tu não podia fazer? O diabo vai lá e vai aonde? Então, tu sabe aquilo que tu não pode fazer? Não, você não está entendendo, eu posso fazer tudo. Eu tenho um mundo inteiro. O mundo inteiro está na palma das minhas mãos do diabo. Não, mas sabe aquilo que você não pode fazer? É porque na verdade Deus não quer que você seja igual a Ele. Eu costumo dizer que Deus nunca foi pego de surpresa, que Jesus não é plano B, Jesus sempre foi plano A. Porque a minha Bíblia diz em Apocalipse que antes da criação dos céus e da terra, no céu, alguém gritou: estão aqui os livros com as almas, todas as nossas almas, aqueles que nasceram, aqueles que ainda nascerão. E o Cordeiro bradou e disse: eu pagarei com meu sangue. Para você entender a vontade de Deus, irmão, você precisa entender a base da vontade de Deus. Você tem o livre-arbítrio. Por quê? Porque quando Deus criou o mundo, irmão, fala comigo, um pai, um filho e um sentimento entre eles, que é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito intercede em nós com gemidos inexprimíveis. Quando Deus criou o mundo, foi um pai em amor que criou um ser para amá-lo. E por que tinha as 2 árvores, irmão? Porque para haver amor, tem que haver espaço para escolha. Se eu não tivesse a opção de não amar a Deus, de não obedecer a Deus, de não adorar a Deus, de não honrar a Deus, quando eu honro a Deus, quando eu amo a Deus, quando eu adoro a Deus, não seria de verdade, seria sobrevivência. Por quê? Porque para ter amor tem que ter o princípio da escolha. Um Deus que te ama, criou você para amá-lo, por isso você tem a opção de não obedecê-lo. Porque quando você obedece é amor. Quando você decide viver a vontade de Deus é amor. Quando você decide ouvir a Deus é amor que você escolheu. Não é porque era o melhor, porque muitas vezes não vai ser o melhor, I'm sorry. Nem sempre a vontade de Deus vai ser o melhor, de acordo com o seu julgamento. Mas é amor. E é interessante, quem tem cachorro aqui, irmão? Tem cachorro? Você acha que o teu cachorro te ama? Muito? E por que você deixa a porta trancada? É a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Eu não sei se você sabe, mas em Israel, um aprisco de ovelha não tem portão. Não tem porta. Não tem cadeado. Por quê, irmão? Porque o que Jesus falou? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão.
Porque o que faz aquelas ovelhas ficarem onde o pastor quer, irmão, não é um portão fechado, mas é uma voz ativa dentro deles. Porque o que segura, irmão, ovelha num pasto não é porta fechada, irmão, é o pasto. Você me entende? Deus nunca vai te forçar a fazer a vontade dele, mas um Deus que te ama, ele sempre terá prazer em revelar qual é essa vontade, para que você escolha, viver os seus caminhos, para que você escolha dizer não para os seus desejos, para que você escolha dizer sim para ele. Porque, irmão, santidade, irmão, não é trancar ninguém, irmão. A igreja entendeu isso no passado, achou que ser santo era se trancar, abandonar o mundo. Não, irmão, não, você só tranca uma casa com medo do que vem de fora. É engraçado que eu fui ontem deixar o Azaf lá na casa do Adriano. Enquanto eu estava lá, irmão, eu tive uma revelaçãozinha. Demoraram tanto lá para aqueles meninos para arrumar aquele negócio, que eu estava lá, opa, Deus está falando. E aí o Adriano me ligou e falou assim: eu não estou em casa não, pastor. Eu falei: ué, mas quem está lá? Então não tem ninguém lá. Aí ele falou: não, eu dei o código. Quando ele falou isso, uau, chega, deu um arrepiozinho nos meus cabelos que eu não tenho. Aí Deus falou assim comigo: exatamente, fala para a minha igreja que quando o filho entende que é filho, eu não preciso trancar a porta para manter ele dentro, porque você só tranca para manter fora aquilo que você não quer que entre. Mas um pai, quando um filho cresce, ele jamais tranca a porta para manter o filho trancado. Ele tem acesso da porta. Por quê? Porque o que mantém ele lá dentro é o amor, porque ele escolheu amar. Santidade, irmão, não é quando eu não tenho opção de pecar, é quando eu tenho muitas opções de pecar, de mentir, de roubar, de fofocar, de me justificar, mas eu escolho por amor dizer não, porque essa é a vontade de Deus, que você escolha fazer a sua vontade na terra, assim como é no céu. Quem está me entendendo, dá um amém, glória a Deus, aleluia. E isso não impede você de ter planos. Provérbios 16, versículo 1 diz: o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não tem problema fazer plano, irmão, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E aí nasce a grande pergunta: então, pastor, como que eu vou descobrir qual é a vontade de Deus? Paulo responde, está na Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. Ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Agora presta atenção no que Paulo está dizendo aqui. Não é saber a vontade de Deus que renova a minha mente, mas é quando eu renovo a minha mente é que eu vou descobrir qual é a vontade de Deus. Por isso que tem muita gente, irmão, que acha que está vivendo a vontade de Deus, mas não está. Por quê? Porque não renovou a mente. Como é que eu renovo a mente? Paulo já está falando: apresentando os vossos corpos como sacrifício agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Fala comigo: sacrifício vivo. No Antigo Testamento, irmão, o cordeirinho, ele era selecionado, e o sacerdote levava 2 cordeiros, como eu já te falei. Um era crucificado, um era morto, era sacrificado para o outro ser livre. O que Paulo está dizendo é o seguinte, irmão: sacrifício vivo. Por quê? Enquanto você é criança, você precisa que um sacerdote te arraste para o lugar aonde Deus te quer. Mas a Bíblia diz que quando o Filho de Deus é maduro, Jesus, Ele pegou a sua cruz e Ele mesmo caminhou até lá. Um sacrifício vivo, ele não vai levado forçado para a cruz. Por quê? Porque um verdadeiro Filho de Deus, ele não vai forçado, ele vai andando, porque por amor Ele escolheu.
Então se eu preciso te forçar a fazer algo, não é santidade. Se eu preciso colocar medo no teu coração para você vir no culto, não é adoração. Por quê? Porque um verdadeiro filho de Deus, ele vai andando por um lugar que ele sabe que ele vai ser morto, por um lugar que ele vai ser sacrificado, por um lugar que ele sabe que talvez não seja o melhor lugar da terra, mas ele responde para o céu: contudo seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade na terra como é no céu. Mas no Antigo Testamento o cordeiro era morto para ele ser imolado. No Novo Testamento ele está falando assim: o sacrifício é vivo. Não vai ter anestesia, você não vai ser morto antes do sacerdote te imolar, você vai ser cirurgiado vivo. E aqui a base, irmão, para você ouvir qual é a vontade de Deus para a tua vida. Pergunta para mim: pastor, como é que eu escuto a vontade de Deus? E eu vou falar sorrindo para você não se ofender: morra. É como o Hunter falou semana passada: surrender. If you surrender, He's gonna reveal. If you surrender, se você se submeter, se sujeitar, Ele vai te dar. Morre, irmão. Por quê? Porque Deus, Ele para te dar alguma coisa, Ele não vai dar para quem está vivo. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é Deus de vivos, é Deus de mortos. É interessante que a Bíblia diz que quando Lázaro morreu, Jesus foi lá e tinha uma multidão, e em hebraico ele falou techuvá. No original falou assim: vem para fora, Lázaro. Interessante que techuvá é um princípio hebraico que fala assim: o caminho de volta. O judeu, ele entende que o Messias virá para o techuvá, ou seja, para trazer o homem de volta para o lugar de onde ele saiu, que era o jardim do Éden. Quando Jesus chega lá naquele meio e Lázaro está morto, enterrado, ele grita na nossa linguagem: vem para fora. Mas um judeu, ele gritou para os outros judeus ouvirem: techuvá. Aí a Bíblia diz que Lázaro começou a se mexer dentro do templo. Agora você consegue entender uma coisa? Techuvá não é ressuscita Lázaro, é volta. Volta. Jesus estava gritando ali no meio dos judeus que precisavam voltar para os caminhos de Deus: techuvá. Mas por que só Lázaro ouviu? Porque só quem estava morto estava ouvindo o chamado de um Deus para a gente voltar para o lugar onde a gente perdeu. Só quem está morto pode ouvir o grito do céu dizendo: volta para casa, techuvá. Volta para o jardim de onde você nunca deveria ter saído. Volta para o centro da minha vontade. Todos estavam ali e não ouviram, mas o morto ouviu a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Morra para os seus desejos. Quer ouvir a palavra de Deus, a vontade de Deus para a tua empresa, para a tua família? Morra para os teus próprios sonhos. Por quê, irmão? Porque Deus ama falar com quem automaticamente se auto-sacrificou. Por quê? Porque quem está morto, irmão, de fato vai abraçar o propósito, porque já não vive mais para o seu prazer. Pastor, mas eu estou doido para ouvir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu já estou vindo aqui, eu já fui em vários profetas, eu já fiz vários cursos. Irmão, eu vou te dar um conselho bem rápido: morra logo, se entregue logo, se sujeite logo. Vai lá andando, feito um cordeirinho, lá pro altar do sacrifício. Morra, porque Ele vai falar com você. Por quê? Porque Ele é um Deus não de vivos, mas de mortos. E quando nós tardamos em morrer, tardamos em obedecer. E obedecer atrasado, irmão, também é desobediência. Porque ouvir atrasado causa tantos males quanto ouvir errado. Então sabe o que você está falando? Morra logo. Está esperando o quê? Morre. Pastor, eu vim aqui hoje, não foi para isso, filho. Irmão, você não está entendendo. É quando você está vivo, é que você, quando você está morto, é que você está vivo. Quando você está fraco, é que você está forte. Quando você está pobre, é que você está rico. Quando você está triste, é que você está alegre. Você não está entendendo? Por quê? Porque Deus quer revelar a vontade dEle na sua vida e através da sua vida.
1 João capítulo 5, versículo 4 fala: porque todo que é nascido de Deus vence fala comigo, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por quê, irmão? Porque quem está vivo procura vencer no mundo para satisfazer os seus próprios desejos, mas quem está morto procura vencer o mundo para cumprir o seu propósito. É isso que ele está dizendo aqui. Quer viver os sonhos de Deus? Morra para os seus sonhos. Quer viver os planos de Deus? Morra para os seus planos. E ele fala: os meus são muito maiores do que os seus. Morre, irmão. Deus está procurando, irmão. Eu sei que você está ouvindo e meu iPad está fechando toda hora. Por quê? Porque quando você ama a Deus devidamente, você vai amar todas as outras coisas corretamente, proporcionalmente. Por quê? Porque você morreu. E é engraçado, irmão, porque para todo homem que escolheu morrer, Deus deu um verbo para que ele vivesse. Fala comigo, para todo homem que escolheu morrer, Deus deu um verbo para que ele vivesse. Quem é o verbo? João capítulo 1, versículo 12. Ele é o verbo de Deus. Por quê? Porque quando ele fala, ele está agindo. Ele está agindo. E por que Deus sempre dá um verbo para quem escolheu morrer? Porque quem morrer, irmão, já não está mais procurando por adjetivo. Não, ninguém está me entendendo. Deus sempre vai dar um verbo para quem escolheu morrer, Miqueias. Para Elias ele deu o verbo incendiar. Para Moisés ele deu o verbo libertar. Para Josué ele deu o verbo construir. Para Moisés ele deu o verbo expande, avança, avançar. Por quê? Porque eles já haviam morrido. E quem morreu já não busca mais por adjetivo, ser grande, ser belo, ser famoso, ser influente. Aí Deus fala: eu posso te dar um verbo para você viver. Deus está dando um verbo para muitas pessoas hoje aqui. Desiste dos seus adjetivos, que Ele vai te dar um verbo. Uau. Meu Deus. Está na hora de você desistir dos seus adjetivos. Eu não sei qual adjetivo que você busca, irmão. Rico, bonito, influente, próspero, famoso, saudável. Mas gente morta não busca por adjetivo, que já morreu. Por isso que Ele pode te dar um verbo para viver. Porque quando você se posiciona, o céu te direciona. Quando você se posiciona, o céu te dá um verbo para viver. Você já desistiu de todos os adjetivos, você já desistiu. Fala para você: desista, se entrega. Deus quer te dar um verbo hoje. Fala comigo, um verbo vai mudar a tua vida. Por que, irmão? Por que Deus só dá verbo para quem morreu? Por quê? Porque se quando Deus te dá um verbo, automaticamente Ele te levanta. Fala comigo, me levanta. Mas se eu ainda estou vivo, eu vou querer transformar um verbo num adjetivo. Aí, em vez de eu ser uma referência, eu vou querer ser uma concorrência. Porque se eu estou vivo, eu vou transformar o verbo em algo para me divulgar. E Deus não levantou ninguém para concorrer. Deus levantou você para influenciar. E eu vou. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei. Qual o verbo que Deus está te dando hoje? Eu vaguei. Enquanto Ele canta, busca ouvir os céus hoje. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Aí sabe qual é o outro segredo? Pergunta para mim qual, pastor?
Todo mundo que é movido por um verbo jamais vai ser parado pela falta de uma verba. Porque se o verbo te move, só o verbo te para. Se a verba te move, é porque a verba te para. Mas se você está morto, desistiu de buscar por adjetivo, Deus te deu um verbo para viver, então nada pode te parar. Nada pode te parar. Nada, fala comigo, nada pode me parar de viver os planos de Deus, a vontade de Deus. Por favor, não confunda propósito com ostentação. Tudo que os céus procuram hoje é um homem ao qual ele possa matar. Interessante que a palavra propósito em latim significa propositum, que significa lançar-se. É interessante que Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, nossa, eu só tenho isso, Jesus Cristo. Ele chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu não estou gostando do que o povo está fazendo, não me agrada, mas eu irei enviar minha glória, o meu cavode vai com você. O que era isso? Fala comigo, proteção e provisão. Deus falou assim: fica tranquilo, ninguém vai tocar em você, eu vou te proteger. Deus falou assim: fica tranquilo, quando tu abrir tua empresa tu vai prosperar, fica tranquilo, eu vou te abençoar. Mas eu não estou contente com vocês. Aí Moisés fala: não, Deus, peraí, você não está entendendo, não é isso. É legal você me dar sua proteção e sua provisão, mas sem a tua presença, cabode, eu não vou. Irmão, você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? Por isso que a Bíblia diz que para Israel Deus revelou os seus feitos, mas para Moisés ele revelou os seus caminhos. Por quê? Porque alguém estava procurando entender qual era o caminho de Deus, além da sua proteção, da sua provisão. Fala comigo, Deus revela os seus caminhos. Outro ponto, como é que eu entendo a vontade de Deus? Fala comigo, vendo. Você precisa ver. É interessante que em Lucas capítulo 5 fala do cego Bartimeu, cego de nascença. Fala comigo, cego de nascença. E a Bíblia diz que ele era cego e estava à beira do caminho. Ele não estava no caminho, ele estava na metade do caminho. Fala comigo, metade do caminho. E a Bíblia diz que ele viu Jesus passando e ele falou assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algumas pessoas ouviram, e como algumas pessoas ouviram, ele aumentou a intensidade. E a Bíblia diz que ele gritou: filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque ele estava cego na metade do caminho. Irmão, você pode ir até a metade do caminho, que é aquilo que eu falei, parte da vontade de Deus, cego, guiado por outros. Mas você só vai cumprir toda a vontade de Deus quando você passar a ver. Nós precisamos ver o que Daniel viu, que o fez entrar naquela sarça, naquela fornalha e não ser consumido. Nós precisamos ver o que Moisés viu, ao qual deu a missão para ele, no meio daquela sarça em chamas, e ele obedeceu. Nós precisamos ver o que Elias viu naquela caverna, que fez ele sair de lá e restaurar aquele altar. Nós precisamos ver o que João viu, o que Paulo viu, porque Paulo falou: eu fui obediente à visão. Fala comigo, a visão celestial. Agora, por que muitas vezes a gente para? Que você não tem visão, irmão. Você até tem audição. Fala comigo, audição. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, mas o comprometimento vem com a visão. Porque ouvindo você vai chegar até a metade do caminho, mas só vendo você vai completar a jornada. E ver, irmão, vai além daquilo que eu te falo, porque isso cria uma responsabilidade em você para descobrir o que Deus quer na tua vida. Porque todo domingo eu vou aqui estar te pregando e você vai estar ouvindo o que eu estou te falando, e isso vai te levar até a metade do caminho. Mas quando você tiver um encontro pessoal com Deus, como Moisés teve lá no monte, quando Davi teve, viu o tabernáculo, quando Daniel teve, aí você vai completar aquilo que pela fé te levou até a metade do caminho. Quem está me entendendo diz amém. Estou entendendo. Meu Deus, eu tenho quantos minutos? Fala comigo, ele gritava. Existem muitas Marias aqui, irmão, que a palavra de Deus já visitou, mas você ainda não disse sim para gerar para ele.
palavra de Deus, ela te visita. Fala comigo, ela te visita. Por isso que Deus está disposto, irmão, a interromper o teu conforto, a fim de recuperar a tua lealdade e a sua submissão no seu coração. Meu Deus, o diabo! Não, não é o diabo. É porque, como minha esposa costuma falar, o teu conforto é o berço que Satanás te nina. E para eu acabar, ponto 2, como é que eu sei a vontade de Deus? Pergunta para mim como. Produtor, me dá mais 5 minutos aí. Fala para mim como. Princípio básico, psicologia inversa. Para eu saber o que Deus disse, primeiramente eu tenho que estar convicto daquilo que Ele não. Se você for para a origem do chamado, o primeiro homem que de fato ouviu uma palavra chamado, e vamos aqui, eu tenho uma palavra contigo, eu tenho um negócio contigo, foi Abraão. E a primeira coisa que Deus clarificou para Abraão não foi para onde ele ia, irmão. Demorou 14 anos para Deus dizer para onde Abraão ia. Foi aonde ele não devia estar. Abraão, sai da parentela da tua casa e vai para uma terra que eu te mostrar. A vontade de Deus na tua vida, ela começa sendo revelada quando você sabe onde você não deve estar e o que você não deve fazer. Esse é o começo, fala comigo, esse é o começo. Sabe por quê? Porque tem muita gente frustrada, irmão, com algo que não aconteceu, que Jesus nunca disse que aconteceria. Você está me entendendo? Começa a sondar o teu coração agora e começa a ver quantas frustrações você teve de coisas que você acha que Deus falou, mas não foi Deus que falou. Expectativas que você criou de ver Deus fazendo coisas que Deus nunca falou. Aí você fica criando tanta expectativa em algo que Deus, que você acha que Deus falou, que você acaba esquecendo aquilo que Ele falou. Por quê? Porque primeiro, para eu saber o que Deus quer, eu preciso saber o que Deus não quer. Não espere pontualidade de Jesus em algo que Ele nunca marcou. Pode vir, irmão, vamos entrar aqui, botar aqui. Se Jesus nunca marcou, não espera a pontualidade dele. Você entende que muitas vezes a gente está lá, meu Deus, Jesus nunca marcou isso com você, porque Ele nunca te disse alcança o seu destino, mas Ele te disse segue-me fielmente. Isso não é Deus que te fala, é teu coach favorito. Então, como eu te falei, irmão, para eu saber quem eu sou em Deus, primeiro eu tenho que saber quem eu não sou. Como eu te falei, várias pessoas chegaram para mim, pastor, grava, vai para a internet, você vai ficar bombado. Eu falei, irmão, não adianta, Deus falou que eu tenho que ficar bombado nas tropas. Por quê, irmão? Porque a comparação rouba a tua identidade. Quem olha para o alto, fala comigo, quem olha para o alto, floresce. Quem olha para o lado, apodrece. Para de olhar para o lado e começa a olhar para o alto, para saber o que o céu tem para ti. Porque a primeira coisa é para eu saber o que Deus quer de mim, e quem eu sou nele é saber quem eu não sou nele. E aí você entende que muitas vezes a porta fechada é que foi o milagre, o não é que foi o milagre. Por quê, irmão? Porque tudo tem seu tempo. Não tente dar resultados aonde você ainda está em processo. Muitas vezes você está ali, irmão, e não está compreendendo que você está tentando dar resultado numa área, num lugar, num tempo que você ainda está em processo. Não tente, irmão, não tente acelerar as tuas estações, porque aí você entende que tem mesas que Deus não permitiu você sentar, para não contaminar o teu destino. E aí você entende que não foi rejeição, foi proteção do céu. Você está me entendendo? Por quê, irmão? Porque o sim de Deus te abençoa. Fala comigo, o sim me abençoa, o não me protege, e a espera me prepara. Eu vou repetir, o sim me abençoa, o não me protege, e a espera
me prepara. Por quê, irmão? Porque todo esforço sem direção causa frustração. Não busque fazer, busque ouvir para você poder cumprir. E eu já estou acabando. Eu já falei isso quantas vezes? É interessante, eu estava vindo para cá e... Você pode botar aquela foto ali, irmão? Para quem não conhece, essa era a foto da minha casa. Quantos anos atrás, amor? Sei lá, nós estamos em 2024. 14 anos atrás. Pode passar outra foto. Essa era a foto da minha casa, irmão. Numa segunda-feira, numa terça-feira, o André e a Tati estavam ali no meio. A gente fazia, um negócio pegava. Um dia eu cheguei em casa, estava cheio de gente, eu entrei no meu quarto para dormir, tinha 4 infelizes dormindo na minha cama. Eu falei, mas nem travesseiro para dormir eu tenho mais. Presepado, perdi a moral mesmo, perdi o respeito mesmo. Aí teve um que chegou e ainda falou assim, mas o pastor ensinou sobre paternidade, né? Eu entendi que o filho acessa as coisas do pai. Eu falei, ladrão. Aí quer dizer que agora eu não tenho nem mais lugar para dormir. Mas um dia, irmão, eu estava vivendo a minha vida. A Mona estava vivendo a vida dela. Eu estava na faculdade de Direito, no 6º período. Tinha conseguido lá para entrar no melhor escritório de advocacia de criminalidade do país. E sendo bem sincero, irmão, eu levo o jeito pro negócio. Eu teria sucesso, eu teria ganhado muito dinheiro. Mas um dia, irmão, eu estava rodando na cidade e um dia uma profeta de Deus me parou e falou assim: você tem vivido pelos seus próprios desejos, mas Deus quer te levantar um Paulo, um pregador, um profeta para as nações. Você vai precisar queimar a sua carroça. Esse é meu último conselho. Como saber a vontade de Deus para a minha vida? Queima a tua carroça. Queima os teus celeiros. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz que Jesus nasceu num... Fala comigo. Celeiro, repete comigo, celeiro. Então o celeiro foi uma providência de Deus para proteger o menino enquanto ele ainda era jovem, enquanto ele ainda era fraco, uma criança. Mas a Bíblia diz que ele cresceu e ele saiu do celeiro. Fala comigo, ele saiu do celeiro. Por que você ainda está dentro do celeiro? E sabe o que é mais interessante? É uma tese, não é uma afirmação. Tem um teólogo calvinista que ele fala o seguinte: que os romanos eles eram tão cruéis que eles decidiram fazer a cruz de Jesus com o material do celeiro ao qual ele havia nascido. Uau! Você imagina aquele homem carregando uma cruz que foi feita do celeiro, que um dia o protegeu, que um dia o guardou, que um dia o preservou. Você está me entendendo o que eu estou te falando? Para você ouvir a vontade de Deus, vai chegar um ponto em que você um dia vai precisar sair daquilo que um dia te protegeu. Por quê, irmão? Porque o altar de um filho maduro sempre será abastecido pelos celeiros que ele deixou para trás. Imagina Jesus carregando aquela cruz, falando assim: ei, isso que um dia me protegeu no meu berço, guardou a minha vida, eu estou carregando e vou transformar o meu celeiro num altar para o meu Pai. Porque eu entendi, tá ruim, tá difícil, mas contudo seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quer um manto novo? Eu sinto que teve gente que orou aqui. Eu quero um manto novo. Sabe como é que você recebe um manto novo? Todas as vezes que você entrega uma carroça para Deus, Ele te dá um manto. Fala comigo, a carroça de Elias subiu e o manto caiu. Quer porção nova? Entrega algo novo.
Quer poção nova? Entrega uma carrocinha nova. É bonito cantar a música do Morada, eu queimei minhas carroças e não sei o que, queima mesmo, porque só desce mando novo quando você entrega uma carroça nova. Por que você ainda está no celeiro? Não, pastor, porque eu tenho medo. Não, irmão. Aquilo que te protegeu quando você era infantil pode ser aquilo que vai te matar quando você é maduro. Porque o Filho de Deus nunca vai para a cruz obrigado. Ele vai para lá andando. Eu vou repetir: Jesus transformou no altar aquilo que o protegeu no passado no celeiro. Fica de pé do seu lugar. A gente passou 3, 4 anos naquela casa. Toda vez que olho para aquela casa, irmão, 2 sentimentos vêm para mim. Lembra para mim qual? Muita glória e muita dor. Eu me lembro que a gente perdeu todos os nossos móveis. E aí Deus nos deu os móveis de novo. E a gente foi para a segunda base e perdeu todos os nossos móveis de novo. E aí eu me lembro que minha avó morreu, irmão. E antes de morrer, irmão, faltando poucos minutos, ela reuniu a família e falou assim: olha, aquele meu neto que é pastor, eu preciso que vocês deem aquele terreno para ele. Irmão, resumindo, ela me deu o terreno. Eu fui lá, vendi o terreno pro vizinho do lado. Era um terreno no meio de um sítio. Vendi por 40 mil reais. E Deus me deu favor, inteligência. Multipliquei aqueles 40 mil reais. E em um ano transformei em 120 mil, livre de impostos. Aí tô lá eu, irmão, com 120 mil na conta. Irmão, 2010, para quem vem de missionário, de missão, comendo cuscuz com salsicha todo dia, você tá rico, irmão. Missionário com 120 mil na conta, você tá rico. Um dia eu tava lá naquela base, irmão. Aí Deus falou assim pra mim: entrega a tua carroça. Quer um manto novo? Me entrega uma carroça nova. Irmão, eu entrei naquela casa com 120 mil na conta. Saí de lá com uma dívida enorme, que eu tive que ir morar com meus pais. Eu não estou te pregando o evangelho de franciscano para você ser pobre, dar tudo aos... Não é isso. Até porque Deus está me devolvendo tudo. E eu estou grato por isso. Mas não estoque no celeiro aquilo que Deus te chamou para entregar no altar. Fecha os teus olhos. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Eu vaguei, eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei. Fala isso pra ele hoje. Que tenho agora, eu tenho você, só tenho você. Só faltava eu perceber. Deus quer te dar um verbo hoje para você viver. Deus quer te dar um propósito de vida. Você precisa se entregar. Você precisa morrer para si mesmo. E fica tranquilo, tudo que o Pai quer é melhor do que o que você quer para você. Fica tranquilo que os planos dele são maiores e melhores que os seus. Já dizia Martinho Lutero: eu não entendo os seus caminhos, mas conheço bem o meu guia. Irmão, pode parecer tenebroso, sem direção, porque na verdade quando a gente menos entende é quando Deus mais nos explica. Não corra dele, corra para ele. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou nos nossos corações hoje. Dá para o teu povo, Senhor, um verbo para que eles vivam.
para que eles entendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida deles. Abençoa o teu povo, Senhor, numa semana fantástica, abençoada, renovada, protegida, cheia do Espírito, cheia de revelação. Libera, abençoa o teu povo para que eles possam prosperar nessa terra, mas que eles jamais se esqueçam daquele Deus que os fez prosperar. Que eles jamais se esqueçam de Ti, Senhor. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei. Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana abençoada. Vá na paz. Deus te abençoe. Domingo que vem, mesmo horário, mesmo local. E você que deu seu nome hoje pro café de novos membros, a gente espera lá fora. Tem um café gostoso, especial para você. Deus te abençoe.